E agora, nesse momento de instrução, que o Senhor possa, por meio da iluminação do Teu Espírito, aclarar ao Senhor Deus as verdades da Tua Palavra em nossas vidas, ó Senhor. É o que nós pedimos, nos dando, Senhor Deus, o devido entendimento, Senhor, em especial da Sua pessoa, Senhor Deus, revelado nas Sagradas Escrituras. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos estudando a Confissão de Fé no capítulo 2, na seção 1, Confissão de Fé de Westminster, que diz assim: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros e paixões, é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro, remunerador dos que buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Uma das coisas interessantes que nós vimos aqui, eu fiz questão de ressaltar, é que o conhecimento de Deus, da natureza e do ser de Deus, ele vai exigir de nós uma resposta a isso, né? Nós passamos a nos relacionar, a ter comunhão com Deus a partir daquilo que nós conhecemos. Por isso é importante conhecer, por isso esse capítulo é tão importante. Então nós vimos, só fazendo uma recapitulação, que ele começa falando primeiramente, da unidade de Deus, ou da unicidade de Deus, no sentido que Deus é único, e aí vimos também a trindade nisso aí, Mas a primeira característica que a nossa confissão de fé apresenta é que há somente um único Deus, vivo e verdadeiro. E essa é a base e início para todas as outras coisas. A gente viu isso nas nossas leituras. Aí nós vimos, na segunda parte, que ele é infinito em seu ser e suas perfeições. E aí nós estamos vendo, algumas dessas perfeições, e como elas são extremamente abrangentes e incapazes para a mente humana conseguir compreender todas elas em seus mínimos detalhes. Aí nós vimos que Deus é Espírito puríssimo, e que por causa disso ele deve ser adorado em espírito e em verdade. Então você tem uma relação direta da natureza de Deus com aquilo que Ele espera de nós, ou com aquilo que nós devemos aprender dele para nos relacionar com Ele. Deus é Espírito. Então, daí depreende-se que nós não podemos adorá-lo por meio de imagens ou coisas semelhantes a essa. Por quê? Porque Ele é Espírito, Ele é invisível. E a ideia aí de ser invisível é que ninguém nunca viu a Deus, E aí temos a visão de Deus por meio da imagem do seu Filho, Porque o que nós vemos em Cristo Jesus é o caráter de Deus manifestado, em carne. E aí, acho que foi o último tópico, que nós abordamos. Nós vamos entrar agora... deixa eu ver aqui. Nessa característica que é Deus é Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, é imutável. Quando nós falamos na nossa última abordagem, falando que Deus é Espírito e é invisível, nós citamos os anjos. Porque os anjos também são espíritos, Mas apesar disso, eles são criaturas também. E eu gostaria de fazer um parêntese aí,
para a gente ver essa relação Criador e criatura nessa perspectiva, a perspectiva da essência do ser de Deus. Abra aí Salmo 103, versos de 20 a 23. Não há como comparar Deus a qualquer coisa, e a gente viu isso na primeira abordagem da confissão, quando diz que há um único Deus. E vimos nessa unicidade aí, né, um único Deus vivo e verdadeiro, que não existe coisa alguma que possa se comparar a Ele. Então Ele é incomparável. O que nós temos, às vezes, são retratos de alguns atributos divinos em nós, que apontam para a perfeição e o caráter desse ser de Deus, que é infinito, como diz a Escritura, e como a nossa confissão de fé mesmo aborda. O Salmo 103, nós temos aqui. E aqui você vai ver vamos dizer assim, essa diferença, né, essa comparação entre Deus e as suas criaturas, ou seja, os anjos. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, ele está falando dos anjos, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras em todos os lugares em seu domínio. É interessante porque os anjos também são espíritos, mas nós temos muito mais a dizer sobre Deus para distingui-lo das suas criaturas. Como espírito, eles são criaturas. E há tantas coisas que Deus que as suas criaturas não são e que a Escritura vai nos revelar. E é interessante fazer essa comparação, porque o homem foi criado à imagem de Deus. Quando a palavra de Deus diz que o homem foi criado à imagem de Deus, é que ele recebe alguns atributos divinos, que são exclusivos dele, mas que foram dados a nós, que a gente chama atributos comunicáveis. Como, por exemplo, o amor, justiça, e essas coisas que caracterizam a humanidade, essas coisas vêm de Deus. Por isso, quando você distorce a humanidade, você distorce a imagem de Deus na criatura. Mas nós vamos ver algumas distinções com relação ao Criador e a criatura. Abram aí Atos 14, verso 14 a 18. Muitas vezes a Escritura vai afirmar algumas coisas a respeito de Deus, comparando-o com a sua criatura. E é isso que esse episódio aqui de Paulo e Barnabé nós temos aqui. Eles ficam horrorizados quando aquela multidão em Listra tenta adorá-los. Olha o que eles dizem. Porém, ouvindo isso, os apóstolos, Paulo e Barnabé, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si, mas fazendo o bem, dando dos céus chuvas, estações frutíferas, enchendo o coração de fartura e alegria. Então, quando eles falam que são homens como eles, sujeitos às mesmas paixões e fraquezas, sensibilidades, sentimentos e afeições pecaminosas, eles estão dizendo que tinham uma natureza semelhante à natureza desses homens, com impulsos imperfeitos, parecidos como qualquer outra pessoa naquela multidão. E o que nós não podemos dizer a respeito de Deus.
Percebam que quando Paulo chega naquela cidade, eles pensam que são deuses. E é interessante, quem não conhece a cultura grega, tá? Ele fala aqui que são, como é que ele chama aqui? Mercúrio, isso, que é Zeus e, como é que é o Hermes, na cultura grega. Tá? Eles têm outros nomes na cultura grega. E por que isso? Porque Hermes é o principal, Mercúrio é o principal portador da palavra. Ele era o mensageiro dos deuses. No panteão grego, quando Zeus queria dar alguma mensagem aos homens, era por meio de Hermes. A palavra hermenêutica vem daí. Tá? E geralmente essas mensagens eram distorcidas. Zeus falava uma coisa, Hermes ia falava outra coisa, não totalmente diferente, mas distorcia aquilo que Zeus falava. E uma coisa muito comum no panteão grego, no comportamento dos deuses gregos, é que eles se transformavam em homens. Então, quem estuda mitologia, né, de uma forma mais filosófica, entende que aquilo ali era a visão que eles tinham de Deus era uma visão de uma humanidade exaltada. Uma humanidade exaltada. E para também ratificar, não seria confirmar, não ratificar, mas dar uma certa legitimidade ao comportamento dos homens, você tem aí determinadas histórias na mitologia de traição, de adultério, de confusões que eles causavam entre os homens para legitimar o comportamento pecaminoso de alguns homens, tentar dar um quê de legitimidade a isso. Então o panteão grego nada mais era a exaltação, da humanidade. Essa era a visão que eles tinham de Deus. Essa visão que você tem no mundo grego é mais ou menos, a gente pode contextualizar com o nosso dia, com o nosso comportamento, uma realidade hoje, que é a questão dos super-heróis, do Homem-Aranha, do Super-Homem, e tal, desses heróis que são... É mais ou menos essa comparação, é você tentando exaltar o homem a uma potência que ele não tem. Tá? E era isso que a religião grega fazia. Por isso que ele diz, olha, os deuses desceram até nós. Em forma de homem. Porque eles faziam, na mitologia, sempre acontecia isso. E quando Paulo diz, nós não somos nós não nos igualamos a Deus, porque somos iguais a vocês. E aí você vê essa diferença entre o homem e Deus. O que nós não podemos dizer a respeito de Deus, nós podemos falar a respeito dos homens, sujeito a sentimentos, emoções, paixões, fraquezas e debilidades. E assim, Paulo, aqui nesse breve contexto, ele traça diferenças entre a criatura e o Criador. Os homens são levados pelos seus sentimentos e emoções. Por isso, muitas vezes, eles mudam de ideia e de comportamento. Mas com Deus não é assim. Ele é imutável. Abra aí Malaquias capítulo 3, verso 6. Nós vamos comparar com Êxodo capítulo 32, verso 7 a 14. Êxodo 32, versos de 7 a 14. 3:6. Alguém pode ler? Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Vamos comparar isso, essa imutabilidade, ele falando aí em Malaquias, e ele está falando da aliança de Deus com o povo. Malaquias é um dos profetas que também
como todos os outros profetas, pregam e falam do pecado do povo e das consequências desse pecado, e também da promessa futura. Malaquias é daqueles que profetizam a respeito de Cristo, e do próprio João Batista. Abra aí, Êxodo capítulo 32, versos 7 a 14. Pode. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e adorou, e sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. De ti farei uma grande nação. E é interessante aqui, por quê? Porque na realidade o que está acontecendo aqui, eu até já falei sobre isso, é Deus reafirmando a sua aliança, reafirmando o que ele fala por meio do profeta Malaquias. Tanto que nesse momento Moisés ele intercede pelo povo, e Moisés ali representava o próprio Cristo. Esse teatro aqui, vamos dizer assim, ele é encenado para que as promessas de Deus sejam reivindicadas por nossa parte. Quando você olha a história, a gente vai falar sobre isso quando fala sobre o tempo. O Senhor Deus, ele é Senhor do tempo. Ele é Deus eterno, ele está além do tempo. O tempo e a eternidade não tem relação. Então, quando ele fala conosco, ele fala nesse período temporal. Por isso que às vezes você vê determinadas coisas que fica meio assim, poxa, mas a palavra de Deus diz que ele não muda. Como é que ele está aqui mudando, aparentemente mudando de ideia? Na realidade, é um diálogo que ele está tendo com o homem, com Moisés, para que a atitude de Moisés seja essa mesma, e para que o povo seja lembrado de que, apesar do seu pecado, a aliança que ele fez com eles é imutável. E aí você tem essa narrativa, porque toda essa narrativa ela se volta para a aliança de Deus com o seu povo, na presença de quem? De um mediador. Tanto que nos versos 11 ele vai dizer assim: porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: porque se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão. Interessante, veja no diálogo aqui, só numa visão superficial, quando ele diz assim, porque o teu povo, dizendo para Moisés, é como se ele estivesse dizendo assim, eles são iguais a você, eles são os seus, não é meu. Por que ele fala que é teu povo? Pela atitude deles. Foi uma atitude de rebeldia, de pecado. Aí ele lembra o Senhor, como se Deus pudesse ser lembrado, mas nessa nossa relação com Deus, as coisas funcionam assim. Ele lembra o Senhor que ele era povo dele, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão. Porque hão de dizer os egípcios, aí ele continua, lembra-te de Abraão, de Isaac, de Israel. Quantas vezes você vê na Escritura, a Escritura falando que o Senhor se lembrou da aliança que fez com Isaac, Jacó e com o povo de Deus. Por quê? Para que essas coisas fiquem fixadas, para não que Deus se esqueceu. Aí você olha lá para Romanos, ele vai dizer, acho que no capítulo 15, 14 ou 14, 15, não sei. Romanos, finalzinho de Romanos, 14 ou 15, eu não tenho a referência precisa. Ele diz que todas as coisas foram escritas para que tenhamos o quê? Esperança. Então essas coisas aqui acontecem para que nós tenhamos fé naquilo que Deus estabeleceu, porque Ele é imutável. E é isso que essa imutabilidade, ou seja, essa característica do ser de Deus deve gerar em nós confiança, porque é por meio dessa imutabilidade
que ele lembra da sua aliança com o seu povo. E aí lá no verso 14 diz assim: então se arrependeu o Senhor do mal que dissera haver de fazer ao povo. E aqui entra uma outra expressão que nós vamos explicar mais à frente, né? Como a Escritura diz, se ele não muda, ele não se arrepende. Essa é uma maneira, pura e simplesmente, até traduzida, de falar. Não é que Deus, o Senhor se arrependeu. Ele teve um pensamento e agora ele tem outro. Não. É porque a aliança de Deus está estabelecida por meio de um pacto. Se o povo obedecer, ele faz assim. E se ele não obedecer, se eles se arrependerem do pecado, o Senhor vai, o que ele vai fazer? Ele vai se arrepender também do mal que havia estabelecido. É essa a ideia aqui. E tudo por quê? Imutabilidade de Deus. Aqui nós estamos vendo que a ira de Deus recai sobre o pecado e que ele não faz distinção com relação ao pecador, mas que a sua aliança repousa sobre aqueles a quem ele escolheu. Abra aí 2 Samuel capítulo 7, verso 14 e 15. E essas coisas estão relacionadas à imutabilidade de Deus. Ele não muda nos seus propósitos. E o propósito dele foi o quê? Salvar o seu povo, resgatar o seu povo, abençoar o seu povo, apesar dos seus pecados. E olha o que diz 2 Samuel capítulo 7, verso 14 e 15. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele. Por quê? Porque Deus não muda. Abra Números capítulo 14, verso 18. E aquilo que ele diz, ele irá cumprir. Porque isso está entranhado no caráter e no ser de Deus. E nós percebemos, como a confissão de fé nos diz, que ele é infinito em seu ser e em suas perfeições. Ou seja, ele é infinito na sua misericórdia, na sua compaixão, no seu propósito, porque ele é imutável. Ele não muda. Olha o que diz Números 14, 18. Alguém achou aí? Sim. Pode ler? O Senhor é longânimo, em grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. Vê o verso 19 também. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Uma coisa interessante aqui, no texto em si, ele diz: o Senhor é longânimo. Longânimo, o que é longanimidade? Longanimidade é uma paciência, estendida, obrigado. Uma paciência estendida, esticada ao máximo, né? E grande em misericórdia. A sua longanimidade está ligada à sua misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão. Ou seja, isso faz parte do caráter imutável de Deus, porque ele disse na sua palavra que seria assim. Na sua aliança ele estabeleceu dessa forma: ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Quando ele fala terceira e quarta geração aqui, ele está comparando com o texto de Números, e todas as vezes que nós lermos isso, nós precisamos ter isso em mente, porque todas as vezes quando a Escritura fala que ele visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira geração, por quê? Porque o Senhor é misericordioso. Dura um pouco de tempo, enquanto a misericórdia do Senhor se estende a 1000 gerações. Essa é a ideia aqui. Porque o pecado é uma maldição que o homem carrega para a vida eterna. Para toda a vida.
Mas o Senhor é misericordioso e faz com que esse pecado, com que ele se volte os olhos para essas pessoas, e que na terceira e quarta geração lembrem-se deles, apesar dos seus pecados. Porque o pecado leva à condenação eterna. Essa é a ideia. Por isso, todas as vezes que você vê citando misericórdia, ele fala de visitar a iniquidade dos pais até a terceira, mostrando essa misericórdia. Se nós fizermos, por exemplo, uma comparação, existem pessoas que não perdoam nunca quando alguém faz alguma coisa com ela. E às vezes perdoam, mas jamais voltam a ter intimidade ou relação. Tá? Com Deus não é assim. Essa é a ideia aqui. Que ele não considera o pecado. Ele olha, tá? Não olha mais o pecado, mas age de forma misericordiosa para com o pecador. Fala, Rodrigo. Interessante que a imutabilidade, ela é uma parte do caráter de Deus que é muito esquecida hoje, né? A gente vive numa sociedade que cada dia mais se transforma rapidamente, as mudanças ocorrem. Você piscou o olho, você está defasado em alguma área, né? Os conceitos mudam, a ética muda, o que é certo e o que é errado muda. O principal aspecto prático da imutabilidade de Deus é o culto. Você vai olhar as igrejas, como elas estão por aí, se adaptando às novidades, se adaptando ao modernismo, né? Às coisas modernas. O Deus é o mesmo. E muitas vezes nós temos quebrado esse princípio e pecado contra Deus. Então nós queremos ou permitimos que se introduzam nas nossas igrejas mudanças e atitudes que não estão previstas na palavra de Deus, achando que precisamos adaptar a igreja à realidade da nossa sociedade, às coisas modernas e tudo mais. Isso, assim, para mim é uma das coisas mais importantes. Né? Nós vamos ter mutabilidade, perdão, podemos confiar em Deus que Ele vai nos levar, cumprir as suas promessas, que Ele não muda. Mas, por outro lado, a nossa forma de cultuar, ela deve ser a forma como Ele prescreveu, até Ele voltar, porque também vai ser assim durante toda a eternidade. Essa é a ligação que eu ia fazer mais à frente. Não somente com a questão do culto, o culto também. E é esse tipo de feeling que a confissão de fé quer que a gente tenha, que a Escritura quer que a gente tenha. Quando olhar um caráter de Deus, saber que esse caráter está relacionado a alguma coisa que Ele exige de nós, ou que Ele espera de nós, ou que nós devemos ter com relação à comunhão que temos com Ele. Então, quando você diz que Deus é imutável, as coisas que estão escritas na palavra de Deus não mudam. Não mudam. E essa é uma das diferenças marcantes entre criatura e criador. A imutabilidade. Deus não muda. O seu conselho, diz a Escritura, é eterno. E a gente vai ver isso em alguns textos da Escritura. Fala, Simone. É por isso que muitas vezes nós, cristãos, somos chamados de retrógrados, né? de chiitas, de sei lá do que. Porque se você tem um Deus que é imutável, que tem conceitos morais que são imutáveis, então a família é a mesma, o comportamento da esposa para com o marido é o mesmo, porque é sexualidade, a criação de filhos é da mesma maneira, né? Então há um choque, não tem como não haver um choque, porque servimos a um Deus que é imutável nos detalhes da nossa vida. E a Escritura diz que ele é imutável em seu ser. Né? Vamos ver alguns textos da Escritura que falam a respeito disso. Alguém pode abrir Salmo 30, vou te dar a palavra, Salmo 33, 11. Outro abre o Salmo 119, 160. Uma outra pessoa abre Isaías 14, 24 e 27. E uma outra Isaías 46, 10. Fala, Alexandre. Não, dentro dessa perspectiva, até nós lemos o texto de Êxodo aí, o pecado do povo de Israel, no capítulo 32 de Êxodo. Quando você pega o capítulo 34 de Êxodo, quando Deus fala com Moisés para lavrar novas tábuas, ele diz: escreve as mesmas palavras.
caráter de Deus e a sua imutabilidade. Ali, as mesmas palavras, ele não muda. Mesmo segundo o pecado do povo, ele escreve as mesmas palavras. Foi o que aconteceu no Éden, com Adão, que a serpente foi a mulher e não foi ao homem. É o que acontece quando o Senhor Jesus, falando no âmbito familiar, chama Abraão, ele fala Abraão, não fala Sara. Acontece na família do Senhor Jesus, Jesus e Abraão não. A família do Senhor Jesus, quando o anjo aparece para Maria e fala que ela estava grávida, mas ela não estava casada ainda. E aí, quando ela se casa, o Senhor fala para José, pega a mulher e a criança, vamos para o Egito. Fala ele, não fala ela. Aí quando Herodes morre, ele vai e fala de novo a José. Por quê? Porque ele era o cabeça da casa. Você percebe que essas coisas são imutáveis. Deus não muda naquilo que ele estabeleceu. E essas narrativas que nós vemos na Escritura, esses acontecimentos, demonstram isso claramente. Vamos abrir aí, Salmo 33, 11. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Isso serve para tudo na nossa vida. Conselho aí é mandamento, é preceito, é vontade, não é isso? Salmo 119 e 160. As suas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos seus justos juízos dura para sempre. A imutabilidade de Deus naquilo que ele estabelece. Quando o Rodrigo fala sobre culto ali, eu ia citar esse tipo de coisa, fazer essa aplicação. Por quê? Porque algumas coisas na sociedade, até mesmo na igreja, podem mudar. Mas não aquilo que Deus estabeleceu. Eu posso mudar de horário, mas não posso mudar de dia. Ok? Então, determinadas coisas, a sociedade, ela avança em algumas coisas e progride em algumas coisas. Em outras, a gente sabe que na maioria delas, não. Porque o homem avança no pecado. E aquilo que se refere, ou que está estabelecido pela palavra de Deus, não pode ser mudado por ninguém. Não vai ser um prefeito, um presidente, um governador que vai dizer a igreja a partir de hoje não abre. Ou seja, ela pode não abrir, mas nós vamos cultuar. Nós vamos cultuar. E até onde nós pudermos, nós vamos abrir as portas da igreja para todo mundo ver que nós estamos contrariando as ordens e autoridades. Quando a nossa cabeça estiver em jogo, a gente fecha a porta e se esconde. Mas nós não vamos deixar de adorar. Nós não vamos deixar. E se tiver que se expor por causa disso, nós vamos nos expor. E que o Senhor nos dê coragem para isso. Por quê? Porque é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Ninguém tem que dizer como eu devo educar meu filho. Quem tem que falar isso é a palavra de Deus e os pais, seguindo a palavra. Não é o Estado, não é a escola. É a palavra de Deus. Eu poderia dar vários exemplos em que nós hoje nos encontramos com esses conceitos distorcidos até de autoridade. De autoridade. Conceito distorcido de autoridade, que as pessoas acham que são donas da vida dos outros, e agem como senhores, mas não são servos, e eles agem como senhores se utilizando da força, e nós somos mais fracos, somos oprimidos, mas o Senhor está vendo, e fazer como fez com o próprio povo judeu e com os próprios babilônios, como Abacuque fala lá, trazendo as pessoas pelo queixo, humilhando-as, mas sendo humilhadas por causa da sua arrogância, por causa do seu pecado. Deus é imutável. Salmo 119, 160, Isaías 14, 24 e 27. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim
se efetuará, porque o Senhor dos Exércitos determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Isaías 46, 10. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E digo, o meu conselho permanecerá de pé, para toda a minha vontade. Então a Escritura, ela é clara em nos mostrar que Deus, em seus propósitos, Ele não muda. Por quê? Porque Ele é imutável. Berkhoff é um teólogo, eu não sei, no meu tempo era muito usado no seminário, é um teólogo reformado. Ele diz assim: a imutabilidade de Deus é necessariamente concomitante com sua aceidade. Aceidade é a existência autônoma. É a perfeição pela qual não há mudança nele. Não somente em seu ser, mas também em suas perfeições, em seus propósitos e em suas promessas. Quando a gente fala em imutabilidade em seu ser, o homem ele cresce moralmente, né? Ou diminui. Deus não. Ele é imutável em sua personalidade, em seu ser. Seria interessante aqui a gente ressaltar, de falar de uma forma mais prática do que seja a aceidade. É a existência autônoma, né? O dicionário Ruais, ele diz assim a respeito dessa palavra: o que seria a aceidade? Segundo os teólogos escolásticos, a aceidade seria a qualidade fundamental de Deus que o distingue dos demais seres do universo, pelo qual ele possui em si mesmo a causa ou princípio de sua própria existência. Então, a imutabilidade de Deus é necessariamente concomitante com a sua existência autônoma, sendo, portanto, incriado, além de absolutamente autônomo, livre e incondicionado. Quando você fala em imutabilidade, você aponta para Deus que ele não é levado por circunstâncias para mudar o seu propósito. Tudo que ele faz já está estabelecido. E aí nós vamos perceber que esse é um atributo divino fundamental, que é a aceidade, que consiste em existir em si próprio. O Senhor se basta. Por isso que ele é chamado de eu sou. O verbo ser é um verbo irregular, mas é muito interessante, porque eu não vou trazer tudo aqui mesmo porque eu não lembro do significado semântico do verbo ser. Mas ele é um verbo, principalmente no hebraico, que se basta. Você não precisa de nenhum complemento para explicar o que esse verbo significa. E a ideia de ele se bastar a si mesmo. Então, quando Deus diz eu sou, essas coisas estão embutidas ali. Essa ideia de unicidade, de singularidade, ou seja, de Deus ser único, né? Apesar da Trindade, porque é um único Deus que subsiste em três pessoas, até isso é incompreensível a nós. Esse verbo, na sua essência, o significado, por isso quer dizer tudo isso, quer mostrar toda essa realidade, uma realidade única e singular de Deus. Por isso ele diz, eu sou. Quando Moisés diz para ele, e aí, o que eu vou falar para o povo? O que eu diz que eu sou? Você não precisa dizer nada. Não precisa dizer nada. Diga que eu o enviei. O eu sou. Abra Malaquias, capítulo 3, verso 6, mais uma vez. Porque o Senhor não muda. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. É em virtude desse atributo que ele é exaltado acima de tudo que há
e é imune a todo acréscimo ou diminuição e de todo desenvolvimento ou decadência em seu ser e em suas perfeições. Quando o apóstolo Paulo e Barnabé chegam naquele lugar, ele diz: não, nós não somos deuses. Nós somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. A palavra sujeitar é submisso, ou seja, ele é levado. Nós somos levados pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pelas nossas fraquezas e nossas sensibilidades. Não é assim em Deus, ele se basta. Ele é infinito, imune a todo acréscimo ou diminuição ou desenvolvimento ou decadência em seu ser e em suas perfeições. Às vezes você chega para sua esposa ou para o seu marido e diz: ei, rapaz, você está ficando pior, né? Você era assim, está piorando. Ou às vezes o contrário: poxa, você está melhorando. Essas variações, não é, Luciana? No comentário, meu a respeito não, né? Essas variações são características humanas, mas Deus é perfeito. Abra Números capítulo 23, verso 19. Em alguns textos da Escritura você vê essa expressão referida a Deus. E quando ela se refere a Deus, a ideia de arrependimento é uma mudança de direção. Então, quando Deus diz ali que eu me arrependo do mal que vou fazer por causa da intercessão de Moisés, que estava relacionado à intercessão de Cristo, é que ele agora toma uma outra direção. E que direção é essa? Aquela que está debaixo da aliança. E o que a aliança estava sustentada? Se vocês forem fiéis e justos, eu me arrependo de fazer o mal. Se não, se vocês permanecerem no pecado, vocês serão punidos. Então, quando Deus muda de direção, ele muda de direção, essa ideia ali, por quê? Justamente, mas por quê? Por causa de Cristo. Por causa da intercessão de Cristo, que está estabelecida ali na aliança. Porque ele leva sobre si o quê? Os nossos pecados, diante do Senhor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aqui sim, a ideia é essa mesmo: mude de opinião. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo ele falado, não cumprirá. E é isso que nós precisamos ter em mente. Quando a palavra de Deus diz que o juízo de Deus vem sobre essas coisas, quando o apóstolo Paulo fala em Efésios, é porque vem. E a maneira desse juízo passar sobre nós é por meio do quê? Do sacrifício propiciatório de Cristo. Porque, na realidade, esse juízo vem, mas não vem para nós. Porque o juízo de Deus não muda. Vem para aquele que assume o nosso lugar e recebe sobre si a condenação, o peso do pecado sobre si. E por isso, nós que estamos debaixo de Cristo, não recebemos a ira de Deus, porque ele nos cobre e essa ira passa sobre ele e ele toma essa ira para si. A partir disso, nós podemos ver que o seu conhecimento, seus planos, seus princípios morais e evoluções permanecem sempre o mesmo. Abra 1 Samuel, capítulo 15, verso 29. Eu vou pedir também para alguém abrir Salmo 102, 26, 27.
Hebreus 6:18, Hebreus 13:8, Tiago 1:17 e Apocalipse 1:8 e 22:13. Vamos perceber que todos esses textos vão falar sobre isso. 1 Samuel 15:29. Também a glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Salmo 102, 26, 27. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupas, os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo. Os teus anos jamais terão fim. Hebreus capítulo 6, verso 18. Para que levante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que ele minta, forte alento guiamos nós que já corremos para ver o mundo, a fim de lançar mão na esperança dos postos. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Quero fazer uma observação aqui. Percebam que todas essas menções, aqui a imutabilidade de Deus, está relacionado a um ato e a uma ação dele para com o seu povo. A Escritura está dizendo que ele é imutável em todas as coisas, em todos os seus propósitos, em todos os seus desígnios. Por isso, Paulo vai dizer: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la no dia de Cristo Jesus. Todas as nossas reações, todas as nossas respostas que temos para com Deus devem partir do conhecimento que nós temos dele. Por isso é importante conhecer a Deus como ele se revela na Escritura, porque ele exige de nós um relacionamento que seja compatível com a sua pessoa. Por isso que Deus muitas vezes se entristece na Escritura quando os seus filhos desconfiam dele. Tem uma passagem muito interessante ali no Mar da Galileia, o Senhor Jesus Cristo lá dormindo e o barco revolto e aquela coisa toda, e os discípulos desesperados: Senhor, tu não se importa com o que a gente está passando, que não sei o quê, acusando ao Senhor Deus. E aí ele manda o mar se acalmar. Ele diz: vocês não têm fé? Eles não precisavam, em primeiro lugar, se desesperar, porque Deus estava ali, porque o Senhor Jesus estava ali. E eles não iriam se perder porque o Senhor estava ali. Eles deveriam ter confiado no Senhor e na própria tranquilidade dele. E não acusá-lo, porque estava acusando de que o Senhor Jesus não se preocupava com eles. Como se eles estivessem pela a sua própria sorte. É isso que o conhecimento de Deus vai fazer com que, diante das situações, nós possamos responder com fé, por causa do que entendemos do ser de Deus, do que conhecemos de Deus. E aí vemos Paulo e Silas na prisão. Por que eles estavam tranquilos lá na prisão? Estavam amordaçados, provavelmente nus, com aquilo que a gente vê na nossa cultura, onde eles prendiam os escravos com as mãos e os pés amarrados, provavelmente cheio de fezes por todos os lados, porque as pessoas faziam as suas necessidades ali mesmo, naquelas prisões, estavam ali cantando e orando ao Senhor, tranquilos. Por quê? Porque eles confiavam no Senhor, porque sabiam que a vida deles estava na mão do Senhor. Porque, a exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles sabiam que se o Senhor quisesse livrá-los, ele os livraria. Mas se não, eles iriam continuar louvando e agradecendo a Deus, porque o Deus dele não mudou por causa da circunstância. O amor dele para com eles não mudou. O propósito deles para com ele não mudou por causa das circunstâncias
ruins que eles estavam vivenciando por causa do Evangelho, por amor a Cristo. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de dúvida. Uma vez no seminário, eu me prestei a fazer uma exegese desse texto. Não cheguei a terminar, mas achei muito interessante a figura de linguagem que ele usa aqui. Eu vou abrir aqui, Tiago 1,17. Então está aqui. Aqui, copiei. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Aí eu me deti nesse sintagma aqui, sombra de mudança. Essa expressão nominal aqui, sombra de mudança. O que é uma sombra de mudança? É uma linguagem metafórica, né? Aí quando você vai querer interpretar uma metáfora, você tem que ir para o sentido literal, denotativo, para depois ir para o sentido conotativo da palavra. Sombra não é algo que você vê, o sol bate e você vê ali a pessoa sendo refletida ali. É uma imagem que está sendo refletida ali, não é a pessoa. A ideia aqui é que é um vestígio, que não existe nenhum vestígio de mudança, nenhuma aparência sequer de mudança, nenhum movimento da parte de Deus de mudança com relação aos seus propósitos. Essa é a ideia. Porque quando você vê, por exemplo, você está em determinado lugar, aí a sombra chega antes da pessoa, você vê que aquela pessoa está mudando. Aquilo seria uma indicação, mudando não, chegando, que aquela pessoa está ali. A ideia é essa. Não existe vestígio, não existe nada que aponte para essa imagem ou esse retrato de mudança no caráter de Deus. Porque tudo que é bom desce das mãos deles. E aí ele diz assim: pois segundo o seu querer, que é imutável, nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. E aí nós temos Apocalipse 1:8 e 22:13. Quem abriu? Apocalipse 1. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Essa expressão, aquele que era, que é e há de vir, ela resume a expressão eu sou. Ela aponta para essa expressão. Apocalipse 22:13. Quando ele fala que é o alfa e o ômega, alfa é a primeira palavra do alfabeto grego e ômega a última. Apocalipse 23:13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. É como se ele estivesse dizendo: eu sou tudo em todas as coisas. Aí você lembra, acho que é do apóstolo Paulo, isso, quando ele diz: porque por meio dele, por ele e para ele são todas as coisas. É isso que significa eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Deus é a perfeição absoluta, não existe melhoramento nem despiora. Deteriorização são igualmente impossíveis na natureza de Deus. E a imutabilidade de Deus é claramente ensinada nas Escrituras. Significa dizer que a nossa confiança, o nosso coração deve estar naquilo que Ele diz em Sua palavra. Porque Ele não muda. Charles Roger, eu vou terminar com essa última contribuição.
na sua teologia sistemática, ele diz assim: assim Deus é absolutamente imutável em seus atributos. Ele não pode aumentar nem diminuir, não está sujeito a nenhum processo de desenvolvimento, nem de evolução do ego. Seu conhecimento e poder nunca podem ser maiores ou menores. Ele nunca pode ser mais sábio ou mais santo, nem mais justo ou mais misericordioso do que sempre foi e sempre será. Ele não é menos imutável em seus planos e propósitos. Infinita sabedoria, não pode haver erro algum em sua concepção, infinita em poder, não pode haver fracasso algum em sua concretização. Ele é o Pai das luzes, em quem não pode haver nem sombra de mudança. Aquela ideia de que Deus age de uma forma diferenciada no Velho Testamento, uma forma diferenciada no Novo, com relação à sua graça, é mentira. Da mesma forma que Deus é gracioso no Novo Testamento, Ele é gracioso no Velho Testamento. E apesar dessas épocas serem administradas de formas diferentes, as mesmas características, a graça que está sendo oferecida, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a imutabilidade de Deus, os mandamentos de Deus, são tão autênticos e tão verídicos quanto no Novo Testamento e quanto é hoje. Por isso, nós devemos sempre questionar e não aceitar quando as Escrituras elas são distorcidas ou são interpretadas de uma forma evolutiva. Não, porque naquele tempo era assim, agora é diferente. Para distorcer determinados conceitos, como por exemplo, uma sociedade patriarcal, onde o homem é o cabeça, a mulher é sua auxiliadora idônea, irmã em Cristo, igual diante do Senhor, mas no que tange ao lar, a família, a igreja, ela está numa situação de submissão, de auxílio. Eu poderia citar outras coisas aqui, o culto, como é feito, como o Rodrigo citou. Essa questão da mulher pregar na igreja. E eu poderia citar, lembre aí, outras coisas que mostram essa modernidade distorcendo a Escritura, que não muda. Um apóstolo moderno falando que a igreja não precisa mais orar e falando que Deus mandou ele repudiar a esposa dele que estava doente, estava atrapalhando o ministério dele, casou com uma que tinha metade da idade. Deus mandou. Eu não vou nem falar nada a respeito disso. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? As crianças agora podem falar e chorar. Podem participar agora. Agora estão quietinhos. O Lucas vai falar alguma coisa aí? Não, né? Está caladinho. Daniel não quer falar nada não, né? Tá bom. Então vamos orar para a gente terminar. Vamos. Senhor, queremos mais uma vez te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nesse dia que é o dia do Senhor, ó Pai, e sermos abençoados pela Tua Palavra. Nos leva, Senhor Deus, para os nossos lares em paz e nos traz, ó Senhor, mais à noite para terminarmos esse dia, Senhor Deus, louvando e bendizendo o Teu nome, ouvindo a Tua Palavra e aprendendo um pouco mais de Ti. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.